Fala pessoal do Desafio da Química, tudo bem com vocês? A gente andava um pouquinho sumido aqui do canal, mas vamos retomar, né? Porque agora, em novembro, vocês terão o Enem, então eu resolvi trazer para vocês aqui vídeos explicando, né, o conteúdo de Química voltado para o Enem e também resolução de exercícios da prova de 2020. Será sempre um vídeo de teoria e um vídeo de exercício com relação à prova de 2020. Hoje, o tema da nossa aula será sobre classificação das cadeias carbônicas. Para isso, peço que vocês indiquem o nosso canal para os colegas, aqueles que têm dúvida em química e querem aprender um pouco mais. Compartilhe nosso vídeo, comenta aqui embaixo os próximos tópicos que vocês querem ver aqui. Vamos lá. Classificação das cadeias carbônicas. Como que funciona a classificação das cadeias carbônicas? Então a gente vai ter quanto ao tipo de saturação, quanto ao tipo de aromaticidade, quanto ao tipo de cadeia e também a gente vai ter conforme a quantidade de carbonos. Mas para isso a gente precisa entender que o carbono ele é tetravalente. Quando eu falo que o carbono é tetravalente, significa que ele faz 4 ligações. E quais são esses tipos de ligações que nós podemos ter? São elas todas simples, posso ter uma ligação dupla com uma simples com uma tripla e também posso ter duas ligações duplas. Esses são os tipos de ligações que nós teremos entre os carbonos. Então, simples, uma simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou então duas duplas. É importante a gente conhecer o tipo de ligação que o carbono vai fazer, porque assim eu saberei estruturar a minha cadeia sempre que necessário. O primeiro tipo de classificação que nós teremos é sobre o tipo de cadeia. Então, a cadeia ela pode ser aberta, ou então vocês podem encontrar este nome, acíclica ou alifática, que indicam a mesma coisa. Então, cadeia aberta vai ser aquela que não vai formar ciclo. Por exemplo, eu vou ter toda a minha cadeia aqui, né? Completar com os hidrogênios, que o carbono faz 4 ligações. E aqui, então, eu tenho a minha cadeia aberta. Podem observar que um carbono não é encontrado no outro, não forma ciclo. Então, eu tenho cadeia aberta. Posso ter também cadeia fechada. O que seria cadeia fechada? Vai ser aquela cadeia que vai formar ciclos. Ou então ela pode ser conhecida, né, como ela é fechada, ela pode ser conhecida como cíclica. Tipos de cadeias que formam ciclo. Então, aqui ciclo hexano ou um ciclo mostrando os carbonos, né, um ciclo butano. Aqui, então, nós temos tipos de cadeias fechadas. Cadeia homogênea. Cadeia homogênea é aquela cadeia que nós vamos ter nela somente carbono e hidrogênio. Não teremos um outro heteroátomo diferente de carbono e hidrogênio na minha cadeia. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia homogênea. Cadeia heterogênea vai ser aquela que vai possuir um heteroátomo entre os carbonos no meio da minha cadeia. Por exemplo, esse tipo de cadeia. Observem que aqui no meio da nossa cadeia a gente tem um oxigênio. Esse oxigênio me indica que é um heteroátomo, portanto, eu tenho uma cadeia heterogênea. Cadeia saturada. Cadeia saturada vai me indicar o tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos. Então, é sempre importante vocês observarem. Não é entre carbono e hidrogênio, e sim entre os carbonos. Entre os carbonos, na cadeia saturada,
eu tenho somente ligações simples. Então, vocês não vão encontrar outro tipo de ligação. Como, por exemplo, nessa cadeia aqui, entre os carbonos, temos somente ligações simples. Então, é uma cadeia saturada. Cadeia insaturada. Na cadeia insaturada, ligações duplas ou triplas entre esses carbonos. Como, por exemplo, esse tipo de cadeia. Então, nessa cadeia, eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, já muda o tipo de cadeia que eu tenho. Então, tenho cadeia insaturada. Se eu tiver ligações triplas entre esses carbonos, também é insaturada. Observem que, se o carbono ele está fazendo duas ligações da ligação dupla e ele está ligado ao carbono do lado, significa que ele já tem 3 ligações. Para ele completar, né, a tetravalência dele, ele só precisa de um hidrogênio, que foi o que nós colocamos aqui. Cadeia ramificada. Cadeia ramificada é aquela no qual eu vou ter a minha cadeia principal e nela eu vou ter uma ramificação. Como por exemplo, observem que aqui a minha cadeia principal é a cadeia que contém a maior quantidade de carbonos. Então aqui, na cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. Então, se nessa cadeia é a minha cadeia principal, esse CH3 que ficou fora da nossa cadeia principal, nós chamamos de ramificação. Aqui a gente tem uma ramificação de um metil, que nós veremos posteriormente. Cadeia não ramificada será aquela que conterá somente a cadeia principal, como nesse exemplo. Aqui não sobra nenhum carbono fora da nossa contagem, então todos aqui estão dentro da cadeia principal, então é uma cadeia não ramificada. Cadeia aromática. Cadeia aromática vai ser aquela que possui ligações duplas intercaladas com ligações simples. Nós teremos cadeia aromática, por exemplo, benzeno. Observem que aqui eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. E isso é característico de compostos aromáticos. Cadeia não aromática vai ser aquela que eu vou ter ligações duplas, triplas ou também ligações simples, mas eu não vou ter isso de forma intercalada. Por exemplo, esse tipo de cadeia. Vai ser aquela cadeia que nós não teremos anéis aromáticos. E, por fim, a gente verá aqui a classificação quanto à quantidade de carbonos. O que me indica essa classificação quanto à quantidade de carbonos? Então, eu mostrei para vocês, né, os tipos de cadeia que nós temos, mas também eu posso classificar o carbono, se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Como que a gente classifica esses carbonos? Aqui, então, nós vamos ter a classificação quanto à quantidade de carbonos. Então, coloquei aqui uma cadeia para vocês, para a gente classificar os carbonos. Se o carbono estiver ligado a um carbono, então ele é carbono primário. Se ele estiver ligado a 2 carbonos, são carbonos secundários. A 3, terciário. E a 4, quaternário. Então, eu vou colocar em cores diferentes para a gente identificar se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, esse primeiro aqui, ó, ele está ligado somente ao carbono do lado. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui também. Este aqui também. Este também e este também. Então, todos que nós temos aqui em preto são carbonos primários. Agora, em azul, nós vamos marcar os carbonos secundários. Carbono secundário que nós teremos é esse aqui, porque ele está ligado a este carbono e a este carbono. Então, em azul, nós temos carbonos secundários. Carbono terciário. Carbono terciário é aquele que vai estar ligado a 3 carbonos. Então, o que nós teremos é este aqui, porque ele está ligado ao carbono aqui, que é CH2, ao carbono aqui, que é só C, e ao carbono, que é CH3. Por fim, nós temos o carbono quaternário, que está ligado a 4 carbonos, que é este que nós
temos ali em verde água, que é um carbono quaternário. A classificação, então, terminou, né, que a gente tinha para ver. Então, eu tenho a indicação quanta quantidade de carbono, sempre vou observar quantos carbonos eu tenho e também o tipo de cadeia que eu tenho. Se ela é aberta, ramificada, fechada, não ramificada, homogênea, heterogênea, aromática ou não aromática. Se vocês tiverem mais dúvidas, clique aqui no meu canal, se inscrevam, acompanhem o nosso canal, mandem aqui perguntas no chat que eu estou à disposição para tirá-las com vocês.